Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, dia em que nós celebramos a festa da apresentação do Senhor. A primeira leitura que a Igreja nos apresenta se encontra lá na profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 4, que nos diz assim: Assim diz o Senhor: Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ele que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Amados irmãos e irmãs, vamos começar a entender um pouquinho o contexto histórico, né? O povo de Deus já tinha voltado do famoso exílio babilônico. Momento histórico esse em que o Império Babilônico acaba invadindo a região de Jerusalém e o Reino do Sul, e o povo ficou exilado um tempo lá na Babilônia, e depois eles acabam podendo retornar quando o Império Assírio, o Império Persa, acaba vencendo o Império Babilônico. E aí nós temos a reconstrução do Templo de Jerusalém, que tinha sido destruído pelos babilônicos, né? Eles podem reconstruir, porém a esperança messiânica de que viria um Messias parece que estava meio que frustrada. O povo estava muito cansado espiritualmente, tínhamos um culto extremamente vazio e ainda existia muita corrupção entre os sacerdotes, visto que tinha uma grande crise ali entre os sacerdotes, que eram os filhos de Levi. Ofereciam sacrifícios indignos, segundo a gente vê no capítulo 1 do livro de Malaquias, e embora o culto existia, mas era vazio, como falei para vocês. E o texto acaba falando de um certo anjo, né, um mensageiro que viria ali pela frente, que poderia indicar um profeta, poderia indicar o próprio João Batista, mas como nós estamos diante da festa da apresentação do Senhor, nós vamos ler como o próprio Deus que está preparando sua vinda. Jesus virá. E ele não vem apenas para nos consolar. Diz o texto que ele vem para purificar. Deus não vem apenas para poder tirar as nossas lágrimas, mas para nos fazer, nos tornar santos. É interessante que a leitura nos mostra a imagem do fogo, da barrela, que não destrói, mas que refina. É isso que Deus vem fazer, né? A aliança que Deus faz conosco é uma aliança que de fato gera conversão. Mas como você chegou a esse vídeo, imagino eu, tentando ver que ligação a gente olha dessa festa com a apresentação do Senhor, eu trouxe aqui alguns tópicos que é importante colocar. Diz aqui o texto, no versículo 1, que logo chegará ao seu templo o dominador. A gente vai ver, exatamente dentro da dinâmica do Evangelho, que Jesus entra no templo, né? E ele entra no templo, amados irmãos e irmãs, não como uma criança, não como um juiz poderoso, mas como uma criança pobre. O Messias vem, não para ser servido, mas para servir. Segunda coisa que a gente também pode analisar, né? A ideia de que Maria e José levam Jesus ao templo para cumprir a lei da purificação. Eu acho interessante isso, porque a ideia da purificação era para purificar, né, especialmente a mãe também, como o filho, né? O verdadeiro purificador é aquele que é apresentado como oferta. Então, se Jesus vai até o templo para ser purificado, nós é que somos purificados com o seu sangue. Em Malaquias também é nos falado, né, do fogo e da barrela. Se você observar muito bem, no Evangelho, daqui a pouco eu vou comentar no próximo vídeo para vocês, Simeão é purificado pelo fato de que ele espera o Senhor. E Ana é purificada pela fidelidade. Então é interessante a gente entender que a purificação ela acontece no encontro com Cristo. Aí é onde está a nossa autêntica conversão. Eu espero em Deus e sou fiel durante essa espera. Se você for fiel ao Senhor e esperar nele, nesse processo, você será de fato purificado. E aí podemos fazer algumas reflexões aqui à luz do que eu comentei para vocês sobre a primeira leitura. O nosso culto, ele tem vida ou é um culto vazio?
A nossa fé tem vida ou é uma fé vazia? Será que eu também tenho permitido com que Deus purifique a minha existência, que gere de fato uma conversão? E eu reconheço que Jesus vem simples, pobre, de modo inesperado? Ou será que eu procuro alguém tão grandioso que eu acabo esquecendo o Senhor? Pensemos sobre isso. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco para juntos estudarmos o Evangelho também. Até já.